Fala sinceros, beleza? Olha, hoje eu vou levar vocês para conhecer um instrumento diferenciado que fez história na música popular brasileira, não só brasileira, a música popular mundial. Eu estou falando dos violões Ovation. Quem aqui conhece violão Ovation? Fala aqui no comentário que eu quero saber. É isso aí. Olha, esses violões... Seguinte, primeiro contar um pouquinho da história dele, né? Ele faz parte da coleção do Masterchef da Ponto do Músico, né? Que é o Márcio. E esse violão é um violão muito diferenciado, porque ele é da década de 70, é um violão relíquia. E nesse conteúdo eu vou poder trocar ideia e dar várias dicas para quem gosta de violão antigo, tá legal? Então você que está nesse vídeo, muito obrigado pela sua audiência. Já dá um like aqui, porque o seu like é uma ferramenta muito importante para o nosso engajamento, tá legal? Seguinte, violão Ovation. Ovation é uma marca que tem uma assinatura em tecnologia. É uma marca que no final dos anos 60, mas estourou, explodiu mesmo nos anos 70. Aliás, o mundo explodiu, o mundo cultural explodiu nos anos 70, né? Os anos 70 são lendários, como eu queria ter vivido os anos 70. Agora, olha que interessante, porque o viés da Ovation é completamente diferente dos violões que a gente está acostumado a conhecer e a amar, né? Porque os violões, eles vêm daquela ideia da luthieria, da madeira, não é isso mesmo? Agora, a Ovation, ela vem por uma outra ótica. O caminho da Ovation é o caminho científico. Vocês sabiam disso? A Ovation nasceu dentro de uma empresa de cientistas. Olha que interessante. E o grande CEO dessa marca era um apaixonado, um guitarrista amador, praticante da guitarra. Uma empresa que chegou a ter 2.700 funcionários, né? Mas queimava uma paixão muito grande nesse cientista master, não é isso? Pela música. E a Ovation é o fruto de uma junção maravilhosa da arte e a ciência, né? Essa grande empresa, Kaman, ela produzia material que inclusive era usado em helicópteros, aeronaves, né? Aquele material de estrutura muito robusta, muito forte, material sintético de carenagem, também daquelas partes de hélice também. É uma coisa muito louca mesmo. E resumindo a história, porque eu já quero mostrar esse violão para vocês, né? O material principal de um violão Ovation é o resultado dessa matéria-prima ultra resistente, que é a fibra de carbono. A fibra de carbono, ela é muito mais resistente do que a madeira e ela também é muito mais dura do que a madeira. Por ser muito mais dura, ela é mais reflexiva. Então a proposta desses violões chegou no mercado oferecendo um instrumento ultramoderno, não existia nada naquele sentido no mundo. E outra coisa, um violão que era compacto, fininho e oferecia uma projeção sonora maior do que o violão Dreadnought, que é o violão folk de caixa grandona. Então, rapidamente, ela já ganhou o coração dos músicos e realmente esteve no topo dos palcos nos anos 70. Olha, o que você imaginar de músico lendário, de Paul McCartney, Bob Marley e grandes, Aldi Meola, vários músicos usaram e ainda usam esse instrumento, né, nos palcos e na sua vida. Eu vou fazer o seguinte, eu separei umas imagens dessa obra de arte e enquanto eu vou falando, eu vou mostrando para vocês, porque é um violão vovozinho, né? E juntamente com isso eu quero falar para vocês sobre cuidados com o instrumento mais usado, o instrumento mais antigo, como eu disse no início, né? Que é o seguinte: restauração de instrumento antigo, também uma pauta interessante para a gente falar, porque instrumento antigo, ele tem uma história. Aliás, todo instrumento antigo ele vem com uma plaquetinha junto com ele.
E essa plaquetinha vem escrito assim, ó, respeite a minha história. Nem todo mundo consegue ler, mas essa placa tá estampada ali. Eu gosto de pensar assim, porque um instrumento antigo ele tem as marcas de um tempo, né? O tempo deixa marcas, é assim com o instrumento, é assim com a gente também, né? E esse instrumento aqui tem algumas rugas que você pode ver no tampo aqui, ó, porque, olha, dos anos 70 para cá foram muitas aventuras. Imagina só quantas histórias esse violão viveu, não é isso? Então eu gosto de pensar no instrumento que ele fique o mais belo possível, que ele fique o mais confortável possível, mas eu gosto da ideia de preservar a característica original do instrumento, preservar a história desse instrumento, né? Existem formas de reformar um instrumento onde ele fica assim tão novo quanto aquele que saiu da loja no mesmo dia, ou até mais belo, já vi. Mas eu gosto muito dessa ideia de manter a característica original do instrumento. Agora, pergunto para você, você já tinha visto um violão desse? Um Matrix? Matrix quer dizer matriz, né? Olha que interessante, porque a Ovation, ela é uma marca, foi uma marca, ainda existe, né? Aliás, a Ovation passou por vários formatos ao longo desses anos, foi comprada por várias outras empresas, uma delas, a mais famosa, a Fender. A Ovation fez parte do cast das marcas ali, subsidiárias da Fender, hoje não mais, não é isso? Então, olha que interessante. Interessante é que é a marca que nasceu no quintal, né, de uma empresa científica e foi se tornando ali uma grande referência mundial. Eu acho essa história fantástica. Aliás, violões que são sucesso hoje, por exemplo, um dos violões que eu quero trazer aqui, gravar e mostrar para vocês, que é o Lava, o Lava-me, o Lava Pro e tal, né? São marcas que devem muito à Ovation, que de forma pioneira veio mostrando, né? O resultado desse instrumento é fruto de muita pesquisa científica. Eu acho isso muito interessante. Esse vídeo vai ter teste de som? Claro que vai, né? Quero trazer som na maioria dos vídeos aqui para vocês. Agora, tem um detalhe interessante, porque esse violão não está 100% finalizado, né? O processo dele, da parte de ajustes e tudo. Aliás, eu acho que essa é uma questão que nunca finaliza 100%, o instrumento está sempre precisando de revisões e tudo, mas eu pude perceber que aqui, nos entornos do braço, na escala, nos trastes do instrumento, né, o que acontece? Precisa de alguns ajustes ali. Aliás, tem um viés interessante em instrumento antigo, que é o seguinte, eu já falei isso sobre o violão fretless, mas essa frase se encaixa também no violão antigo, que é o quê? Tocar num violão antigo é como andar descalço. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter uma noção de território ali para entender até que ponto a gente pode pegar firme, até que ponto a gente precisa segurar. É assim com um carro antigo também, não é isso? É muito importante isso. Esse violão está com corda 0,10, 0,10 é uma corda bem fininha, não é isso? Então eu percebi que para algumas execuções, principalmente no início da escala, ali fica trastejando. Então a demonstração que eu gravei para vocês foi bem ali, ó, numa parte bem específica ali do violão, onde não estava trastejando muito, né? Mas dá para mostrar para vocês a ideia de som. Pensa bem, um violão desse com corda fina, que não tem muito volume, né? Mas você já vai perceber o tipo de característica que ele oferece. Violão que a promessa dele, quando lançado, é maior projeção sonora do que um violão folk. Agora, fala aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. A opinião de vocês é muito importante. Vocês sabiam? Isso é só um pedaço da história da Ovation, não é isso? Vocês sabiam dessa história? Fala aqui, porque a opinião de vocês é importante também. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, sinceros. Beijo. Beijo. Tava esperando o final.
Muito obrigado. Poxa, meu amigo.